Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de maio de 2024. Quando foi que os humanos começaram a pensar em vidas alienígenas? Os seres humanos sempre estiveram fascinados por descobrir vida fora da Terra. Mas desde quando surgiu essa curiosidade? Registros históricos falam que há milênios já pensávamos em fazer contato com vizinhos externos. Os interesses pelos OVNIs, objeto voador não identificado, data inicialmente de um período entre 223 a.C. e 91 a.C., quando gregos e troianos relataram ter visto fogo no céu e sóis noturnos. Os cientistas afirmam que estes relatos coincidem com os ciclos solares de aurora, que duram cerca de 11 anos, o que significa que era provavelmente isso que eles estavam descrevendo. Outros relatos, datados entre 218 a.C. a 65 d.C., mencionam a visão de escudos redondos e lanças flamejantes que estariam no céu, o que poderia também ser uma nuvem ou mesmo uma miragem. Incomum está o fato de que nenhum dos testemunhos fala sobre enxergar alguma criatura que se assemelhasse à nossa concepção atual de alienígenas. Então, como surgiu o conceito da existência de vida em outros planetas? Tudo começa no século V a.C., quando os filósofos Leucipo e Demócrito criaram o atomismo, que se sustentava pela ideia de que o universo é formado por partículas indivisíveis. Basicamente, o atomismo se tratava de uma filosofia materialista que negava o argumento teleológico, afirmando que todos os fenômenos têm uma causa natural independente da existência de Deus. Demócrito postulava que havia um suprimento infinito de átomos e, por consequência, também um número infinito de mundos. Segundo escreveu seu aluno, Metrodoro de Quil, parece absurdo que em um grande campo só cresça um talo, e que em um espaço infinito só exista um mundo. Mais tarde, o poeta romano Lucrécio diria, nada no universo é único e solitário e, portanto, em outras regiões devem existir outras terras habitadas por diferentes tribos de homens e raças de animais. O olhar da filosofia sobre a vida em outros mundos para alguns historiadores, embora seja surpreendente que filósofos tão antigos pensassem nesses fatos, vale lembrar que Demócrito, por exemplo, vivia em um tempo anterior à percepção moderna sobre as estrelas como outros sóis. Na verdade, esses pensadores estavam olhando para o céu e vendo para além de seu tempo. Isso porque várias linhas de pensamento dessa época rejeitavam a ideia de pensar em vários mundos, incluindo aqui a filosofia aristotélica. A religião também desprezava qualquer percepção que não colocasse Deus como centro de todas as coisas. Até que, entre 1439 e 1440, um filósofo chamado Nicolau de Cusa escreveu um livro que se tornou muito influente. Ele dizia o seguinte: a vida, tal como existe na Terra sob a forma de homens, animais e plantas, encontra-se, suponhamos que de forma elevada nas regiões solar e estelar. Em vez de pensarmos que tantas estrelas e partes do céu são desabitadas e que só esta nossa Terra é povoada e que com seres talvez de tipo inferior vamos supor que em todas as regiões existem habitantes, diferindo na natureza por categoria e todos devendo sua origem a Deus, que é o centro e a circunferência de todas as regiões estelares. Nicolau de Cusa ainda arrematou dizendo que não havia padrões para poder avaliar a vida fora da Terra. Pode-se conjecturar que na área do Sol existem seres solares, habitantes brilhantes e iluminados, e por natureza mais espirituais do que os que podem habitar a Lua. Os que estão na Terra são mais grosseiros e materiais, escreveu. Para muitos, essa é a primeira ideia mais concreta que se registrou da imaginação humana sobre a vida fora da Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa uma frase atribuída a Sócrates: todos os homens,
A partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos I e V. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a pluralidade dos mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.